Pessoal, nós estamos voltando no intervalo, é o WW. Conosco agora Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard. Vitélio, obrigado por estar conosco, boa noite. Boa noite, William. Obrigado pelo convite. Boa noite, Lorival, e a todos. E o nosso Lorival Santana, boa noite. Obrigado, Lorival. Os Estados Unidos atacaram há poucas horas atrás lançadores de mísseis e barcos iranianos, alegando autodefesa, enquanto negociações por um cessar-fogo permanecem com rumo qual? Os dois países estão em impasse evidente sobre o que colocaria, pelo menos em prática, a abertura do Estreito de Hormuz, pelo menos. Acompanhe com o repórter da CNN na Casa Branca, Kevin Liptak. President Trump says talks with Iran are, quote, proceeding nicely as he works to finalize a deal that would end the war. But after a weekend in which this memorandum of understanding seemed imminent, it does appear as if the two sides continue to be bogged down on some issues of wording in the final agreement. Now, today, the presence of an Iranian delegation in Qatar did lead to hopes that perhaps the Qatari mediators might be able to break some of the logjam, but it does seem as if that, at least from the American side, the expectation is that this could last at least a few more days. They say it remains difficult to get Iran's supreme leader to sign off on any of the wording changes, in part because he remains in hiding. Now, what this memorandum of understanding would do would be to end the hostilities between the U.S. and Iran, to lift some of the constraints that are on the Strait of Hormuz to allow ships to continue flowing through that critical waterway, but it would put off until later negotiations some of the stickier issues when it comes to Iran's nuclear program. And what you have seen over the last 24 hours is competing explanations from both sides about what precisely has been agreed to. So the U.S. says that Iran has agreed in principle to give up its stockpile of highly enriched uranium. What the Iranians say is that they have not discussed in any detail yet Iran's nuclear program. Meanwhile, the Iranians want to get more specifics from the United States about what sanctions the U.S. is willing to lift, about what assets it's willing to unfreeze as part of this agreement. But American officials say that any financial relief will only come once Iran has made progress on some of these nuclear issues. And the refrain you hear from the United States is no dust, no dollars, referring to that stockpile of highly enriched uranium. So how all of that gets resolved remains to be seen. President Trump, for his part, has spent Monday trying to tamp down on comparisons between this deal and the Obama-era Iran nuclear deal that he has criticized and that he withdrew from. He wrote on social media on Monday, quote, "It will only be a great deal for all or no deal at all." And he says if that is not the case, quote, "back to the battlefront and shooting, but bigger and stronger than ever before." Vitélio, no meio disso tudo, vamos esquecer o palavreado do Trump, ele só confunde a gente. Nós e o resto, né? Vamos ver o que está acontecendo. Os americanos atacam instalações militares iranianas próximas a Bandar Abbas, é uma importante base aeronaval. Talvez a mais próxima que os iranianos tenham ali nesse porte, próximo ao Estreito de Hormuz. Alegam que parte desses barcos iranianos atacados estavam colocando minas de novo. Eu só tenho o que as agências estão informando. Evidentemente não temos condições independentes de verificar o que é verdade ou não. Mas se os ataques acontecem no mesmo momento que a delegação do Irã de alto nível desembarca em Doha, no Catar, o que nós estamos vendo acontecer? William, eu concordo que o Trump confunde mais do que informa, método de negociação dele, né? Alegadamente um método, mas existe um arcabouço legal que aparentemente a Marinha dos Estados Unidos tenta seguir. Eu vou explicar. Essa guerra começou em 28 de fevereiro. O cessar-fogo veio em 8 de abril. O cessar-fogo entre Estados Unidos e o Irã, porque Israel e o Hezbollah continuaram a guerra, apesar do Paquistão ter afirmado que isso tinha sido negociado, que haveria um cessar-fogo ali também, o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, e o Líbano, na verdade, porque nunca aconteceu com o Hezbollah, veio em 17 de abril. As hostilidades continuam. As hostilidades continuaram tanto dos Estados Unidos contra o Irã,
quanto entre Israel e o Líbano. Agora, veja só, o Trump, quando foi para essa guerra, ele usou o artigo 2º da Constituição dos Estados Unidos, que lhe confere o poder de comandante em chefe. É por isso que ele alegou que o Irã, durante muitos anos, ameaça os Estados Unidos, desde 1979, que o Irã estava na iminência de produzir uma arma nuclear. Por quê? Porque existe uma ferramenta que veio lá da Guerra do Vietnã. Quando a Guerra do Vietnã acaba, o Congresso passa a War Powers Resolution, uma resolução para limitar os poderes do presidente. E essa resolução ela tem um mecanismo de funcionamento. O presidente pode ir para a guerra numa emergência, como o Trump alega que aconteceu, só que em 48 horas ele deve enviar um relatório para o Congresso explicando a base da ação, as circunstâncias que a motivaram, o escopo da operação. E aí ele tem 60 dias para concluir essa operação. O Trump tem alegado que o cessar-fogo lá de 8 de abril interrompeu esses 60 dias. Então, todas as vezes que ocorrem esses ataques, e agora eu estava vendo a declaração do Timothy Hawkins, né, do comandante do Comando Central dos Estados Unidos, ele é porta-voz. Ele disse, olha, foi uma operação defensiva, o Irã estava instalando minas navais, eram instalações de lançamento de mísseis, então é sempre na margem da lei, é sempre uma operação defensiva para continuar utilizando o artigo 2º da Constituição dos Estados Unidos e continuar utilizando essa resolução de 1973. Existe no Congresso, eu vou finalizar com isso, um movimento para limitar os poderes do Trump. O Senado votou nesse mês uma resolução para limitar os poderes. A Câmara está barrando e o Trump pode vetar essa resolução. Mas a queda de braço aqui é pela legalidade e sempre que essas operações ocorrem, os Estados Unidos afirmam que o cessar-fogo não foi interrompido, que ele continua, porque o Trump quer continuar fazendo essas operações e pressionando o Irã, William. Ok, mas não importa qual seja o artifício legal utilizado pelo presidente americano para levar adiante o que ele está levando adiante, é aí que se concentra a nossa questão. O que ele está levando adiante agora? Aparentemente, pela reportagem que a gente viu do nosso colega lá da CNN Internacional, alguns dos principais problemas ninguém sabe muito bem como é que eles vão ser tratados. O que é que foi acordado nesse memorando de entendimento? Está em aberto, pelo menos não é público. Hormuz, como seria? A questão nuclear do Irã, essa é intratável há mais de 30 anos. Como é que ficaria? Enquanto isso, o Trump está preocupado com o Obama. Tudo que ele fala, ele vai se comparar com o Obama. Bem, acho que eles não conseguiram degradar o suficiente a capacidade do Irã de bloquear o Estreito de Hormuz e de atacar os aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, né? E então foi uma tarefa não terminada dentro do prazo permitido pela lei e o Trump sente que precisa ainda pressionar o Irã porque senadores super importantes republicanos como Lindsey Graham, o Ted Cruz, né, o Roger Rick e outros estão dizendo que para que fizeram a guerra se estão aceitando o que o Barack Obama aceitou, fazendo um acordo como o que o Barack Obama fez e que permite ao Irã ter um programa pacífico e tal. Por que o Trump está aceitando as condições do Irã? Porque o Irã mantém o bloqueio do Estreito de Hormuz, que está penalizando a economia. As próximas semanas podem surgir novas evidências desses efeitos negativos do fechamento do Estreito de Hormuz e com consequências eleitorais em novembro. Então, o Trump está num grande dilema, né? Por isso que ele também tenta atender a Israel. O Netanyahu fez questão hoje de bombardear intensamente o Líbano para mostrar que não vai cumprir a parte israelense do acordo. É verdade que o Hezbollah também provoca, também ataca Israel, porque também tem interesse nesse tensionamento. E aí ele vem com essa ideia absurda
dos acordos de Abraão serem mandatórios, obrigatórios para a Arábia Saudita, Catar, Paquistão, todos os países envolvidos. Aqueles que responderam disseram, não quero, não vou assinar os acordos de Abraão, que foi o caso do Paquistão. Os outros nem sequer responderam de tão absurda que é essa condição. Trump não tem condições de impor isso aos países muçulmanos depois da destruição da faixa de Gaza feita por Israel, claro que causada pelos ataques de 7 de outubro de 2023 do Hamas. Só um parênteses para ajudar a nossa audiência, que às vezes não é tão empenhada nos detalhes como você. Os acordos de Abraão supõem uma certa normalização das relações entre esses países, por você mencionados, e Israel, cuja participação exatamente nesse cessar-fogo, você mencionou agora, Lorival, é crucial. E não estamos tratando de um cessar-fogo apenas ali em volta de Hormuz. Nós estamos tratando de uma relação muito mais complexa que envolve a situação no Líbano e Israel, onde os israelenses, como você disse, impuseram hoje alguns dos mais pesados bombardeios dos últimos tempos. Se a gente olha essas duas situações em conjunto, e temos que vê-las em conjunto, Vitélio, os israelenses estão torpedeando as negociações? É uma forma muito lúcida de colocar isso, William. Na verdade, não é de agora que isso começou. O Netanyahu, quando foi afirmado o primeiro cessar-fogo lá em 8 de abril, ele se negou a cumprir aqueles termos. O Paquistão tinha divulgado os termos e o cessar-fogo incluía, sim, Israel e o Líbano. Agora, veja só. A questão do Hezbollah é muito difícil de se resolver. O Hezbollah nunca cumpriu as resoluções da ONU que limitavam a sua presença para baixo do rio Litani, que fica ali 24 quilômetros ao norte de Israel. O Hezbollah nunca cumpriu isso e o Líbano não consegue conter o Hezbollah. Nós chegamos a comentar isso aqui, que seria muito difícil fazer um cessar-fogo entre Israel e o Líbano não negociando com o Hezbollah. De fato, tem sido difícil e não parece avançar. Tem uma observação sobre essa questão dos acordos de Abraão, que vai ser muito difícil de que outros países façam parte disso, como o Lorival falou há pouco. O Trump teria uma grande vitória se a Arábia Saudita aderisse, porque, evidentemente, ela representa a grande população sunita na região, abriga as cidades lá sagradas de Meca, Medina. Os sauditas estavam se aproximando de Israel quando houve o ataque de 7 de outubro de 2023. Agora, não é uma sinalização e nem algo fácil de se negociar, sobretudo quando os Estados Unidos não conseguem cumprir os seus objetivos nessa guerra. Nós falamos isso aqui também. Os objetivos eram de acabar com a projeção de poder do Irã. O Pete Hegseth, secretário de guerra dos Estados Unidos, falou isso. O Irã continua projetando poder, tanto com a geografia, controlando o Estreito de Hormuz, quanto com metade do seu estoque de mísseis, como a CIA informa. Então, os ataques dos Estados Unidos e de Israel não cumpriram o objetivo de guerra, que era limitar o poder do Irã. Pelo contrário, nesse momento o Irã continua projetando poder mais do que projetava antes, porque controla o fluxo de 20% do petróleo e afeta a economia mundial, William. Esse é um bom ponto que você levantou, Vitélio. Entre os objetivos declarados para essa guerra, quaisquer que forem esses que já foram esquecidos, como mudança do regime, um dos principais era eliminar a capacidade de projeção de poder do Irã via arsenal de mísseis. Ao que tudo indica, isto sequer estaria sendo discutido agora nesse memorando de entendimento. E aí? O desmantelamento do arsenal de mísseis convencionais não aconteceu. O estoque que foi destruído está sendo reposto. O fim das relações entre o Irã e os seus proxies, Hezbollah e Houthis principalmente, não aconteceu, continuam sendo usados pelo Irã como armas, como formas de negociação. Mudança de regime nem se fala. De forma sarcástica, os iranianos colocaram uma pessoa com o mesmo nome do líder espiritual anterior, por ser filho dele. E até mesmo a questão nuclear está muito mal parada.
O Irã não cede o seu direito de desenvolver um programa nuclear pacífico. E a situação piorou com o bloqueio do Estreito de Hormuz. Então, a guerra, o que o Irã quer demonstrar é que a guerra foi pior para o mundo, trouxe para o mundo para um lugar pior do que ele estava antes. E o Irã, por isso, não facilita de forma alguma as tentativas do Trump. Então, no fim de semana, o Trump falou assim, um acordo é iminente. O Irã, não, um acordo não é iminente. Todas as vezes eles desmentem o Trump para dificultar a situação do Trump. Então, realmente, o Trump não tem saída a não ser ceder para o Irã e fazer de conta que não cedeu.